sobre o absolutismo, que era uma forma de governo que centralizava os poderes nas mãos do rei, e existiu na Europa entre os séculos XVI e XIX. Dentro deste contexto, os reis absolutistas controlavam também a economia de seus reinos, como por exemplo aconteceu na França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Espanha. Isso porque os países precisavam se fortalecer economicamente, daí criaram um conjunto de práticas que é chamado de mercantilismo. E qual é o conceito de mercantilismo? São as práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista que visava controlar a economia de seu país. Pode ser também chamado de intervencionismo estatal, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Em outras palavras, podemos dizer que o rei absolutista também tinha controle total sobre a economia de seu reino. E por que isso era feito? Quais eram os objetivos e interesses dos reis absolutistas? Primeiro, acúmulo de riquezas e lucros. Segundo, fortalecimento econômico do reino. E terceiro, manutenção do poder absolutista. Isso significa que o rei precisava se manter no poder, e para isso ele precisava enriquecer e fortalecer o seu país economicamente. Dessa maneira, os reis absolutistas desenvolviam o que chamamos de práticas mercantilistas. Aqui está a primeira prática mercantilista, a intervenção do Estado na economia. O Estado controlava a produção, os preços, entrada e saída de produtos e o comércio em geral. Outra prática mercantilista é a balança comercial favorável, que visava exportar mais do que importar. Ou seja, vender mais do que comprar, a fim de obter lucros. A balança comercial era importante para lucrar cada vez mais com as exportações e gastar o mínimo possível com as importações. Repare o gráfico. Um país que importa mais do que exporta tem uma balança comercial desfavorável, enquanto um país que exporta mais do que importa tem uma balança comercial favorável. Temos também o protecionismo alfandegário. Note que a palavra protecionismo vem de proteção e alfandegário tem a ver com taxas e impostos. Logo, protecionismo alfandegário é a proteção da economia de um país através dos impostos. E como isso é feito? Taxando produtos estrangeiros para que os produtos nacionais sejam consumidos. Essa prática ainda é comum atualmente. Por exemplo, os produtos de empresas estrangeiras, como a Apple, custam muito mais caro aqui do que lá fora. Isso porque são taxados para evitar que sejam consumidos de maneira exagerada e atrapalhem a indústria nacional. A próxima prática é o metalismo, acúmulo de metais preciosos, como por exemplo ouro e prata. Os reis absolutistas também se preocupavam em ter uma forte marinha mercante, pois era importante ter uma frota de navios para circular com as mercadorias. E a última prática mercantilista é o colonialismo. Os países europeus precisavam explorar colônias fora da Europa, pois eles poderiam ter lucros e acumular riquezas, como ouro e prata, através da colonização. Como exemplo, podemos citar a exploração do Brasil, que foi uma colônia explorada por Portugal. É importante dizer também que o mercantilismo foi adotado em cada país de uma forma diferente, cada um de acordo com a sua própria realidade. O metalismo, também conhecido por bulionismo, foi o mais comum em Portugal e Espanha. Vale lembrar que esses países foram os principais colonizadores da América e exploraram toneladas de ouro e prata aqui neste continente. Já o comercialismo foi mais adotado por Inglaterra e Holanda, que valorizavam e priorizavam o comércio internacional, através de suas fortes marinhas mercantes. Já a França seguiu o colbertismo, também chamado de industrialismo. Visava a produção de artigos de luxo, como por exemplo porcelanas, tecidos finos, perfumes, prataria, para atender à necessidade da corte dos reis absolutistas e também para exportar. Recebeu esse nome pois o seu criador foi Jean-Baptiste Colbert. É importante concluirmos que todos os tipos de mercantilismo serviram como formas de enriquecimento para estes países.